Mulher não quer cara rico, mulher quer cara que chegue junto. Até se essa mulher quiser um cara rico, na verdade ela quer um cara rico que chegue junto. Ou seja, chegar junto é mais importante. A verdade é que a maioria das mulheres não se incomoda de dividir a conta contigo, contanto que tenham essas 4 condições que eu vou falar pra você nesse vídeo sendo atendidas. Se você não me conhece ainda, eu sou Aleph Diniz, o terapeuta da autolealdade, e para pensar comigo. São poucas pessoas que efetivamente são ricas na sociedade. E cara, de verdade, essas pessoas, elas frequentam ambientes específicos, elas têm ciclos sociais específicos. Ou seja, dificilmente um cara rico se casa com uma mulher pobre. Normalmente um cara rico vai se relacionar com uma mulher rica. Então, meu amigo, tá assim de mulher na tua faixa salarial, na tua classe social, que estaria de boa em dividir a conta com você. E aí que é o ponto, não tem problema nenhum você não querer dividir a conta com ela. Não tem problema nenhum você não ser o cara rico, mas você ser o cara provedor. Eu não tô falando que tem problema nisso. Só que isso tem que ser de um lugar que vem de dentro, tem que ser de um lugar que seja saudável, um lugar que, caraca, isso te dá poder, isso faz você se sentir bem de fazer. Não ser aqueles carinhas recalcados que a mulher não deu pra ele depois do encontro, aí no dia seguinte ele fala, me passa um pix de 15 reais do pastel que eu paguei ele sozinho. Não seja esse quebrado, esse tipo de cara desonra o que é ser um homem. Então assim, seja um homem provedor se isso for natural pra você, se isso te empodera, se isso faz bem pra você. Eu não tenho nada contra o cara provedor. Se você é esse cara, parabéns, se orgulhe, seja leal à tua natureza. Se você não for esse cara, também não tem problema. Você tem que ser leal a si mesmo, leal ao que faz bem pra você. Eu não sou o cara que vai cagar a regra e falar, você tem que ser o provedor. Isso assim, eu acredito que você tem que ser um homem, cara. Que você enriquece, que você faz cada vez mais dinheiro, que você dá cada vez mais estrutura pra tua família, pra tua mulher. Eu realmente acredito nisso. Só que, cara, não dá pra falar que você tem que prover tudo sozinho quando você ainda é um cara que ainda não cresceu na empresa que você trabalha, quando você ainda não tem condição, porque você ainda não é tão especializado, quando você ainda está construindo esse lugar, entende? O problema é querer bater em você como se você tivesse que chegar lá quando você ainda está galgando isso, quando você ainda é um homem muito jovem, ou quando você é um homem que não teve tanta oportunidade. Entende o que eu tô falando? Então assim, sim, você tem que ir atrás, você tem que fazer seus movimentos, cara, para você enriquecer, para você dar mais condição para tua família e etc. É para ser um provedor mesmo. Seja esse cara se você gosta de ser esse cara, se você quer ser esse cara. Ok? Mas faça isso de um lugar em que você não fica batendo chicotinho em você, porque você ainda não chegou lá, porque você ainda não teve a oportunidade de chegar lá, entende? Que é diferente de quando você não tá se movimentando para fazer isso, você só se faz de vítima. É diferente. Eu tô falando aqui com um cara que é responsável, com um cara que quer ser esse provedor e tal, boladão, que paga tudo sozinho, mas que tá construindo esse lugar. Não um cara que tá parado, pelo amor de Deus, né? Se coça, meu irmão. Então assim, não tem problema você ser o provedor, contanto que isso não venha de um lugar em que você só quer comer a mina. E que se ela não der pra você, pronto. Aí ela tem que te fazer um pix de 15 reais porque você é um duro. Não desonra, de verdade, não desonra o que significa ser um homem tendo esse tipo de comportamento de moleque. E as 4 condições que eu falei pra você, a primeira é, contanto que você seja sincero. Essa mulher, ela não liga de dividir a conta contigo, contanto que primeiro você seja sincero. Chega nela e fala, meu amor, olha só, tô pagando a prestação da minha moto, meu orçamento não tá tão disponível, assim, tão livre. Então assim, não tenho como pagar tudo sozinho. Você toparia dividir comigo? De verdade, cara, quando você é o cara que fala de uma vez, antes mesmo de marcar o encontro, você fala com ela, não tô em condições de pagar tudo sozinho, e você conversa com essa mulher, de verdade, a maior parte das mulheres vão falar, beleza, tudo bem, a gente divide, não tem problema. Mas assim, de verdade, você tem que ter estratégia, meu caro perrapado, para fazer isso. Não é só falar, vamos dividir. É uma coisa assim, cara, não é levar ela pra tomar um pastel que é 30 reais e você falar, vamos dividir, você paga 15 eu pago 15. Não é sobre isso que eu tô falando, cara, te levar num lugar legal. Vamos num lugar legal? Eu não tenho como pagar sozinho.
Vamos dividir pra gente ter uma experiência maneira juntos? Vamos, sei lá, jantar num lugar que vai dar uns R$300 a conta. Pô, aí você tá dividindo uma coisa que é legal, entende? Não é uma coisa assim, cara, de verdade. Vamos lá. Aí a gente já vai pra segunda condição, tá? Das 4. Se você é um cara que não tem R$50 pra pagar um pastel pra essa menina, e eu, de verdade, eu não tô falando que você precisa levar ela pra experiências mais caras. Se você tiver só dinheiro pra levar ela pra tomar um pastel, não tem problema. Não tô condenando o pastel. Eu, quando era mais novo, fui comer pastéis em dates, entende? Porque eu era mais novo, eu tinha menos condição. Às vezes você é um cara mais novo, um estagiáriozinho da vida, você ajuda seus pais em casa, e você não tem tanta condição. De verdade, é tudo sobre contexto de vida. Se você é esse cara que ainda não tem tanto dinheiro, não tem problema, cara, de verdade. Porque isso é uma fase na tua vida. Só de você estar vendo esse vídeo já significa que você já tem uma mentalidade que você quer algo mais, entende? Que você quer crescer. Então assim, tudo é sobre fase da vida. Mas assim, de verdade, você é um cara por volta dos 30 anos, que você não tem R$50 pra levar uma mina no cinema, pra comer uma coisa, pra pagar sozinho, um date que seja barato, você não devia estar se relacionando. A gente entra na segunda condição, que é, contanto que você seja um cara trabalhador. Não dá pra você querer sair com a mina e você achar que ela vai tá de boa com qualquer coisa que você proponha e dividir contigo e etc. Se você é um cara que tá desempregado. Vamos lá, né, meu rei? Vamos lá, meu rei. Se você é um cara que tá desempregado, que você não tem um puto no bolso, você não devia estar tentando se relacionar com alguma outra pessoa. Você devia primeiro colocar a ordem na sua casa. Primeiro você se prover, primeiro você prover pra você, entende? Você primeiro tem que ter estrutura. Como é que você vai trazer outra pessoa pra sua vida se você não tem estrutura pra você? Então a segunda condição, tanto que você seja um cara trabalhador, você tem o seu trabalho. E isso eu não tô falando que você precisa ter uma estabilidade financeira surpreendente, que você precisa ser um cara CLT, ou de carteira, ou com uma previsibilidade total de trabalho. Não, você pode ser o cara que faz bico, mas que tem uma previsibilidade financeira. Tipo, cara, assim, faço bico, mas todo mês eu sei que tá caindo dinheiro. Sempre sei que tem alguma coisa ali, pô, eu tenho uma reserva financeira. Eu sou um cara que tem uma estabilidade, assim, financeira. Pode ser pouca, mas eu tenho. Você tem que ser adulto. Adulto tem dinheiro, criança não tem dinheiro, entende? Então assim, ser um cara trabalhador é um cara que... Essa mina, ela vê que você é um cara dedicado, que quando você está no seu trabalho, você leva o seu trabalho a sério, seja qual for o seu trabalho. Não importa se você é assistente de pedreiro, se você trabalha no McDonald's, essa mulher, ela vai admirar você se ela vê que você é um cara que tem compromisso. Não importa o que você faça, você se compromete. É tipo aquele cara que ele vai fazer assim... Acho que foi o MC Daniel, sei lá, assim. Não sei se esse cara é um exemplo de caráter e etc. Mas assim, posso dizer uma coisa, que quando ele trabalhou... Acho que foi ele, que trabalhou no McDonald's. Ele subiu na empresa, virou gerente e tal, rapidinho. Por quê? Porque ele se dedicou. Porque ele fazia tudo muito bem feito, ele fazia com zelo. Pô, tipo, cara, trabalho ferrado, trabalho zoado, mas tinha otimismo. Era um cara que tinha uma mentalidade boa, que fazia o melhor ali dentro, entende? Então assim, é ter compromisso. Se você tem compromisso com o teu trabalho, como você faz uma coisa, você faz todas, tá? Se você tem compromisso com o teu trabalho, essa menina vai ver que você sendo um cara trabalhador, um cara honesto, um cara que se dedica, que, tipo, não importa ser uma profissão humilde, você se dedica. Se você se compromete com aquilo, você vai se comprometer com ela. Mulher quer compromisso, cara. Mesmo que seja assim, tipo, ai, não é alguma coisa, tipo, ai, nossa, a gente não vai casar, né? A gente tá se conhecendo. Mas se você tem compromisso, significa que você tem responsabilidade emocional. Entende? Você não vai magoar essa menina gratuitamente. Então, primeiro que você seja sincero, porque, cara, de verdade, você nunca perde sendo sincero com uma mulher. E segundo, você é um cara trabalhador, que você tem fontes de renda, sejam elas fixas, sejam elas variáveis, não importa. Seja um trabalho de carteira assinada, seja os bicos que você faz como sei lá, freelancer, designer, etc. Não importa. Vendendo batata frita no final, não importa, tá?
contanto que você tenha essa entrada de renda. Terceiro lugar, que você seja um cara ambicioso, ou seja, mano, hoje você tá fazendo uma coisa aleatória. Hoje você é um estudante, hoje você é um estagiário, hoje você tá começando o seu negócio, ainda não é um cara próspero porque ainda tá no início, é uma startup, etc. Não importa, tá? O ponto todo é que você tem a ambição de ir mais longe. Você quer fazer mais. Você é um cara que estuda. Quando você tem um tempo livre, você estuda. Você é um cara que tá estudando, sei lá, inglês. Você é um cara que faz curso, que vai em evento das coisas que você se gosta, que você lê. Que você é um cara estudioso. Ambição tem a ver com estudo, sabe? Que você é um cara que sonha alto. Só que quando eu digo ambicioso, significa que você é um cara que tem atitude, que você está fazendo algo. Não adianta você ser o cara que fala que você quer alguma coisa. Você tem que ser o cara que faz. Tem uma música que é muito boa, que é uma música que é em português, só que eu acho que é de Moçambique. Então tá falar, tá fazer, que é a música. Depois eu vou ver essa música, é legal. Porque mulher gosta de homem que tá falar, tá fazer, que fala e faz. Então assim, não adianta você falar que você é ambicioso, você falar que você tem sonhos grandes. O que importa é se você tá fazendo alguma coisa pra chegar lá. Porque se essa mulher vê você agindo, cara, de verdade, a mulher que você tem do lado é a pessoa que mais vai te colocar pra cima ou pra baixo nos seus sonhos. De verdade, eu sou um homem casado, então eu tô falando desse lugar, tá? Eu vou até apelar pra você levar em consideração o que eu tô falando aqui. Bota, editor, uma foto da minha esposa. Então assim, mulher gosta de homem que fala e faz. Ações. Essa mulher tem que ver que você quer. Porque a mulher que você tem do teu lado, cara, é a pessoa que vai mais te apoiar, vai mais te patrocinar teus sonhos, vai mais investir dinheiro em você, ou vai ser a pessoa que vai te afastar completamente da tua essência. Vai ser a pessoa que vai falar que os seus sonhos são idiotas e vai fazer você se atrasar na tua vida e se embolar todo. Entende? Eu tenho um amigo, né, muito amado, que ele por muitos anos ficou completamente perdido na vida. Ele queria fazer uma coisa, né? Ele queria fazer educação física quando ele era mais jovem. E aí ele seguiu foi fazer administração, porque a mãe dele falou que ele ia morrer de fome se ele fizesse educação física, etc. Não. Vida passou, muitas décadas passaram e etc. Conheceu uma menina. Casou com essa menina. Voltou pra faculdade de educação física. O apoio dela, até o patrocínio financeiro dela também, dela chegar junto com ele e falar: tô aqui, acredito no teu sonho, maluco. Entende? Então assim, a mulher, de verdade, cara, a gente fala às vezes, né, culturalmente, que mulher é um bicho complicado, que mulheres são complexas, etc, que é difícil de entender as mulheres. Mas cara, de verdade, elas são diferentes da gente. Mas tem um ponto sobre isso, que é o seguinte: mulheres não são complexas. Mulheres são sofisticadas e homens são simples. Vai na casa de um cara solteiro, na maior parte do tempo vai ser umas coisas jogadas. É muito comum na casa de um homem as coisas mais caras estarem relacionadas ao computador desse maluco. Você vai ver que o computador do cara pode ser super foda, cheio de peça, não sei o que, especialmente se o cara é gamer e tal, ou o videogame do cara é foda, é top de linha, não sei o que. E o resto da casa é jogada. O meu pai, a casa do meu pai era assim, tipo, não tinha nada. Tinha tipo um sofá jogado, assim, era tudo muito simples, os móveis eram muito simples, era tipo, não tinha decoração, era assim, tinha tudo que era necessário e útil, entende? Então tipo tinha copo, tinha talher, tinha essas coisas assim de casa que são úteis, que você precisa do dia a dia. Você via que era muito simples, que não tinha tipo, não tinha sofisticação, não tinha decoração, não era aquela casa com cara de casa, sabe? Era uma coisa meio jogada. Normalmente casa de homem assim é meio jogado mesmo, porque a gente não se atenta a detalhes que elas se atentam, entende? Tem uma sofisticação, tem uma sensibilidade para determinadas coisas, especialmente pro belo, para as coisas que são bonitas, entende? Que um cara tradicionalmente não vai ter.
Ah, mas aí a casa do cara pode ser, por exemplo, decorada, cheia de coisas, sei lá, de super-herói e tal. Não é a mesma coisa. Se você for uma mulher que tá vendo esse vídeo, você vai entender o que eu tô falando contigo. Porque eu acredito que algumas mulheres devem assistir esse vídeo de curiosidade, porque me seguem aqui e consomem meu conteúdo. Mas assim, e até também se você é mulher, você também tá vendo aqui, também pra você escolher melhor o homem que você tá se relacionando, né? Mas é isso, mulheres são diferentes. E a verdade é que elas serem diferentes é muito gostoso, cara. Porque de verdade, quando você admira sua mulher, você vira pra ela, você vê que ela quer as coisas frufru. Isso te dá tesão, porque você vê que, tipo, cara, é natural pra ela. Tipo, a minha esposa, ela escolhe umas coisas assim. Eu queria, por exemplo, a gente comprou uma rede lá pra casa. Eu queria uma rede azul, achei ela ok, bonita e tal. Aí ela, não, porque tem que ser de tons terrosos pra combinar com o resto da casa. Eu fiquei assim, tá. Eu escolhi azul porque eu gosto de azul, mas aí ela já tava pensando no resto da decoração da casa. Você entende que tem um cuidado e uma visão que a gente não tem. E tudo bem. Por quê? Porque a gente vai ser oposto complementar. Entende? E isso não é sobre gênero, tá? Porque podem ser duas mulheres e podem ser dois homens que têm a mesma tipo de visão, tá? Porque isso é sobre yin e yang, é sobre popularidade, tá? Então assim, o yin tem... O feminino, ele tem uma coisa diferente, tem um tempero diferente, entende? A gente é simples. É isso. Então assim, isso é complementar. Isso faz com que a gente tenha uma vida melhor. Que se você tá com alguém que vê coisas que você não vê e vice-versa, porque a gente também vê coisas que elas não veem, a gente simplifica muitas coisas, por exemplo, olha como isso é rico. Então, cara, você que tá nesse vídeo, você tem que levar em consideração que o que você quer pra você não é alguém pra você comer. O que você quer, de verdade, eu tô falando muito sinceramente com você, se você ainda tem essa visão limitada, eu quero te falar a real, você não quer uma mulher pra você comer. Tem até um filme que eu gosto muito, é uma comédia romântica, que é Pense Como Eles. Acho que é esse o nome. Que o cara, ele tá acostumado a só transar sem compromisso. Ele só faz sexo casual, não tá nem aí pra nada e tal, ele some. E aí tem uma menina que ela quer ter um relacionamento sério. E aí corta para. Ele se apaixona pela menina. E nisso que ele se apaixona, os amigos dele questionam ele de tipo... Ah, cara, mas você já transou com ela? Tipo... parte pra outra, e ele, não, eu transei, mas eu quero continuar transando. Esse que é o ponto, cara. Você, quando tiver com uma mulher que você ama do seu lado, quando você construir esse lugar com ela, de verdade, você vai entender, quando você se apaixonar de verdade por alguém que se apaixone de verdade por você, e que isso seja uma relação saudável, essa mulher, ela vai fazer de tudo para que você realize seus sonhos, e você vai fazer o mesmo por ela. Um relacionamento saudável, os dois querem que o outro cresça, querem que o outro se realize. De verdade, o que você quer é uma companheira de vida, não é uma pessoa para você comer. O que você quer de verdade, eu tô falando da sua alma, não tô falando do seu ego. Teu ego pode falar que você quer passar o rodo, ter diversidade, vários tipos de mulher, mas a verdade, cara, é que a tua alma que é aquela por quem você mataria, por quem você morreria, mas mais que isso, por quem você viveria. A tua alma que é essa mulher, que é a mulher que vai patrocinar todos os teus sonhos, que vai te apoiar em tudo, que vai estar nos piores e nos melhores dias da tua vida do teu lado. A tua alma que é aquela pessoa com quem você vai poder conversar sobre qualquer coisa. E aí sobre isso a gente vai para a quarta condição, que é: essa mulher não vai ligar de dividir a conta, não vai ligar de você ser o cara que é rico ou não, se você for o cara que oferece algo a mais. O que é ser o cara que oferece algo a mais, Aleph? É ser o cara que é melhor com você do que sem você. Que ela fica melhor, a vida dela fica melhor você existindo nela. Ou seja, você ser o cara que trata bem ela, ser o cara que é um bom ouvinte, ser o cara que se interessa, vamos lá. Você tem que se interessar por essa mulher. Muitas vezes o cara vai falar: ah, eu não quero investir, né, pra sair com essa mulher se não terminar na cama.
né? Uma mentalidade ridícula de escassez. Porque você não tá fazendo uma boa triagem. Porque você quer comer a mulher. Mas quando você quer ser o cara que realmente está desfrutando daquela mulher, você não se importa de investir nela porque você fez uma boa triagem. Antes de você convidar uma mulher para sair, maluco, você tem que conversar com ela. Você tem que saber do que ela gosta. Ela é compatível comigo? Ela tem coisas em comum comigo? Não pode ser do nada. Entende? Conversa com essa mulher, troca ideia com ela antes de chamar ela pra sair. Ela é compatível com você? Aí olha só. Eu não vou investir se não terminar na cama. Você tá investindo pra você ter prazer. Porque estar com aquela mulher, ver ela produzida pra você. Essa mulher se vestiu, ela se maquiou, ela fez o cabelo pra estar com você, seu animal. Só de olhar pra ela tem que ser uma coisa que te dá tesão. Dá tesão num sentido não sexual somente, mas num sentido de tipo, caraca, esse dia vai ser irado. Isso me dá vontade de viver, tá com essa mulher aqui. Entende? Então faz uma boa triagem, conversa com essa mulher antes, vê se vocês têm compatibilidade. Não dá pra você querer também sair com a pessoa sem você ter uma noção se isso vai ser bom. Você nem devia sair num relacionamento num encontro que não vai ser bom. Entende? Você consegue, pela forma como vocês estão trocando mensagem, saber se esse encontro vai ser bom ou não. E assim, digo mais, quando você encontra essa pessoa, tipo, nossa, encontrei ela na rua e chama ela pra sair. É mais fácil, por quê? Porque você vai ver a pessoa, você tem um contato ali, né, físico, presencial. É mais fácil você saber se vocês têm compatibilidade ou não, até química, física mesmo, entende? Então assim, mas pega o número dessa pessoa e troca umas mensagens pra ver se é isso mesmo. Pega o número da pessoa, conversa com ela antes de chamar pra sair. E aí, cara, se não terminar na cama, como, de verdade, vou ser muito sincero com você. A maioria dos homens não falam sobre isso, mas assim, não vá pra cama no primeiro encontro. Primeiro, você tá posicionando pra essa mulher que você não é qualquer um, tá? Você tá posicionando pra essa mulher que você quer uma coisa mais profunda com ela. Você não quer só sexo. É a primeira coisa, tá? Beija ela no primeiro encontro, mas não leve ela pra cama no primeiro encontro. Primeiro por isso. Segundo, meu amigo, você não sabe que essa mulher, você não sabe com quem ela dormiu, você não sabe o padrão energético dela, você não sabe o sistema de crença dela. Quando você transa com alguém, você tá trocando energia. De verdade, meu jovem padawan, quando você troca energia sexual com alguém, a energia dessa pessoa fica misturada na tua. E isso pode fazer com que você desenvolva até vícios. As pessoas não costumam falar sobre isso, mas é sério. É muito potente. Eu não sei o quanto você conhece do mundo, quando você conhece, por exemplo, de magia. Mas assim, de verdade, energia sexual é uma parada que a galera usa pra fazer magia. Magia negra, vamos dizer assim. Trabalho de amarração e etc com energia sexual. É uma coisa muito potente. As pessoas, elas não têm ideia do quanto isso é potente. Não misture a tua energia com alguém de índole duvidosa. O sistema de crença dessa pessoa se embaralha com o seu. A energia dessa pessoa se embaralha com a sua. Então, preserve a tua energia sexual. Só transe com quem realmente vai fazer você se sentir melhor. Literalmente tem sexo que você sai de lá se sentindo drenado, se sentindo mal. E tem sexo que faz você se sentir bem. Você tem que estar consciente o suficiente para ter essa percepção de quanto está te fazendo bem e quanto está te fazendo mal. E isso você sabe quando você está trocando com essa pessoa antes do sexo. Não vá pra cama por carência. De verdade, cara, todo esse vídeo, o que eu tô falando pra você, eu não quero que você se relacione por carência. Eu quero que quando você vai estar com uma mulher, eu quero que você faça isso num lugar em que você tá bem com você. Porque se você estiver na carência, se você tá querendo tapar buraco com uma mulher, se você tá cheio de insegurança, você vai gerar mais insegurança na sua vida.
Se você não tá bem com você, não tá bem com o seu corpo, não tá bem com as suas finanças, não se relacione, fique sozinho, fique solteiro. Não se relacione nesse lugar, isso só vai trazer mais dor pra você e pra mina. Então assim, cuide de você primeiro, antes de você querer estar numa relação. Porque aí, se você estiver inteiro, você vai ser o cara que chega junto. O cara que chega junto sendo sincero. O cara que chega junto financeiramente. O que chega junto no sentido de, tipo, caraca, essa menina tá precisando, você chega junto. Você pode ser o cara que não consegue bancar, mas, pô, você tá precisando de tal coisa, tô aqui. Pô, tá precisando comprar um negócio do teu cabelo? Tô aqui, vou te ajudar. Você não precisa ser o cara que faz o mercado pra ela. Você pode ser o cara que ajuda pontualmente em alguma coisa. Entende o que eu tô falando, cara? É mais importante você ser o cara que chega junto. Você ser o cara que ajuda em alguma coisa. Você pode não ser o cara que paga tudo, mas que você ajuda. Pelo amor de Deus, não seja um parasita. E aí, o que eu falo pra você, a vida dessa menina, só vale a pena você estar se relacionando com alguém se a sua vida fica melhor com essa pessoa do que sem ela. Se a sua vida tá piorando, não faz sentido, entende? Quando eu falo também sobre você oferecer outras coisas, eu estou falando, você tem que ser bom de cama. Isso pra mim é muito óbvio, mas eu como terapeuta, eu vejo muitos relatos das meninas, assim, tipo, de coisas ridículas, de verdade. Tem homens que, assim, que eles desonram o que significa ser um homem, de verdade. Segue essa regra pra tua vida. Ladies first. Primeiro as damas, meu chapa. Bota essa mulher pra gozar. Você não tem o direito de gozar enquanto ela não gozar, cara. Ela tem que gozar primeiro. Você não... Sério, você não é um adulto funcional. Você não é um homem de verdade se você não sabe usar tuas mãos e usar tua boca. Sério. Vocês ficam, às vezes... Eu já vi tanto relato de homem que fica impressionado no sexo lésbico. Tipo... Ai, como é que elas duram tantas horas? Boca e mão, filha da puta. Você também tem. Você entende? Você não é um homem de verdade se você não bota essa mulher pra gozar. Você não é um homem de verdade se você não sabe usar a tua mão pra botar essa mulher pra gozar. Seja um homem funcional. Para de agir como um moleque que só pensa no teu prazer. De verdade, essa mulher, ela não vai ligar de dividir a conta contigo, viado, se você for bom de cama. Quando você chega na hora do vamos ver, óbvio, você é sincero, você é trabalhador, você é ambicioso, blá blá blá, tudo que eu já falei, você é interessado. Mas, cara, não adianta se você não for bom de cama. De verdade. De verdade. E aí, isso eu não tô falando sobre você ter ou não química com essa pessoa. Porque assim, de pessoa pra pessoa, você pode ter química ou não ter. Ser bom de cama não tem a ver com química. Tem a ver com você conhecer a anatomia de uma mulher. Não seja um bosta. Vá assistir tutoriais, aprenda a fazer. E quando você estiver com uma mulher, aprenda a controlar o seu desejo. Aprenda a se acalmar para você não broxar, para você não ejacular rápido demais. Então, tenha um controle do seu corpo. Você tem que ter um controle do seu corpo. Você tem que saber se concentrar e usar sua boca e suas mãos. De verdade, vá ver tutorial. É inadmissível a quantidade de mulheres que eu atendo que fingem orgasmo, que não gozam. A quantidade de mulheres que eu já conheci que nunca tinham gozado com um cara. Então assim, de verdade, não seja esse cara. Quando eu digo isso pra você, eu tô falando isso pra você porque eu quero te ajudar. Porque eu vejo a quantidade de cara que fica falando um monte de besteira sobre isso. Como se você tivesse que ser alto, ser rico, ser fit pra você pegar mulher. Esses caras estão só... Ou como se você tivesse que ser babaca pra pegar mulher. Porque esses caras estão tentando te vender curso pra pegar mulher e fazer dinheiro. Você entende? Não é assim que funciona. Então assim, de verdade, vou te falar o seguinte, cara. Seja feliz. E aí você vai atrair uma pessoa que é feliz também. Juntos vocês vão ser ainda mais felizes. Porque se você estiver triste, carente, você vai atrair alguém carente. E duas pessoas carentes se relacionando dá merda.
dá muita merda. Vocês saem piores da relação do que quando vocês entraram. Então assim, vou deixar um vídeo aqui, ó. Assiste esse vídeo. Que esse vídeo aqui é sobre como despertar a felicidade na tua vida. Como você ser mais feliz. E esse vídeo vai te ajudar a estar feliz para estar com uma pessoa feliz, tá? E isso é autolealdade.